Olá! Nesse vídeo, vamos dar continuidade aos nossos estudos de termodinâmica, conversando um pouquinho sobre a entalpia. No vídeo anterior, nós estudamos as transferências de energia quando o sistema encontrava-se a volume constante. Nesse caso, não havia realização de trabalho de expansão, uma vez que o volume permanecia constante, e a variação da energia interna era igual à variação de calor a volume constante. Nesse momento, nos interessará o estudo de transferência de energia, também na forma de calor, só que agora a pressão constante. A variação de energia interna não vai ser igual à energia transferida na forma de calor quando o volume não for constante. Nessas condições, parte da energia fornecida como calor retorna à vizinhança na forma de trabalho de expansão. Então, nós teremos uma situação em que há variação de volume e o trabalho de expansão tem como consequência que a variação de energia interna é menor que a variação de calor. A quantidade de calor fornecida à pressão constante vai ser igual, então, a uma nova propriedade que nós vamos chamar de entalpia. A entalpia vai ser igual à energia interna mais PV. Ora, U, que é a energia interna, P, que é a pressão, V, são funções de estado. Logo, H, que é a entalpia, também é uma função de estado. Então, ΔH é um processo, pode ser medido independente do processo em que ele ocorre. Vamos entender um pouquinho as relações algébricas que levam àquela expressão, a essa expressão que está sendo mostrada aqui, que H é igual a U mais PV. Iniciamos a nossa dedução lembrando que a entalpia vai ser igual à energia interna mais PV. Ora, para uma variação infinitesimal, pequenas variações, nós teremos uma pequena variação infinitesimal para a entalpia, então o valor de entalpia vai ser H mais essa pequena variação infinitesimal. O valor de energia interna será U mais o pequeno valor da variação infinitesimal, P mais dP, que é a variação infinitesimal da pressão, e V mais dV, que é a variação infinitesimal do volume. Podemos fazer alguns arranjos aqui. Esse daqui permanece constante, esse daqui, U mais DU, também permanece constante. Aqui eu tenho a multiplicação desses dois parênteses, então eu vou usar a propriedade distributiva, P vezes V, P vezes dP. Então, PV mais PdV. dP vezes V, VdP. dP vezes dV, dP/dV. Ora, nesse caso aqui, eu tenho duas quantidades infinitesimais. Elas são muito pequenas e a multiplicação delas dá um valor menor ainda. Logo, esse valor aqui que está em amarelo pode ser descartado. Olhando para essa expressão, o que sobrou dela, nós podemos verificar que U mais PV, que são essas duas variáveis que estão aqui em verde, elas podem dar origem ao H. Então, eu vou dizer que H mais DH vai ser H mais DU, que veio daqui, PDV, VdP. Ora, aqui nós temos que H desse lado, H desse outro lado, então nós podemos cancelar. Então vai ficar DH vai ser igual a DU mais PDV mais VdP. Lá dos nossos estudos de energia interna do sistema, nós chegamos à conclusão que a variação de energia interna vai ser igual à variação do calor mais a variação do trabalho. Como aqui eu tenho a expressão da energia interna, eu posso fazer a substituição. Então, a variação da entalpia vai ser igual a dQ mais dW, que veio aqui da energia interna, né, veio daqui da energia interna, mais PdV mais VdP. Ora, se o meu sistema está em equilíbrio mecânico com a vizinhança, então eu vou dizer que a variação de trabalho que ele realiza vai ser igual a menos PDV. E eu posso fazer a substituição do valor de dW por menos PDV. dH, que é a variação de energia da entalpia, vai ser igual a variação de calor, dQ, menos PDV mais PDV mais VdP. Menos PDV mais PDV pode cancelar. Então, a variação de entalpia vai ser igual à variação do calor mais VdP. Ora, se nós estamos trabalhando a pressão constante, então eu vou dizer que dP é igual a zero.
Logo, a variação de entalpia à pressão constante vai ser igual à variação do calor. Então, essas são as relações de entalpia, calor e calor à pressão constante. Vale lembrar que quando o sistema está à pressão constante e só efetua trabalho de expansão, a variação de entalpia é igual à energia fornecida ao sistema na forma de calor. Ok? A variação de entalpia e de energia interna para sólidos e líquidos. ΔH e ΔU para sólidos e líquidos são praticamente iguais, pois ambos têm uma variação de volume molar muito pequena. Logo, o produto P vezes Vm para sólidos e líquidos ele é muito pequeno, e a entalpia molar e a energia interna molar são quase idênticas. Por que elas serão quase idênticas? Porque a entalpia é a energia interna mais P vezes a variação de volume. Mas se eu tenho uma baixa variação de volume, quase inexistente, então essa variação aqui, esse delta aqui do volume, desaparece. Logo, eu terei que energia interna vai ser igual a entalpia. Vai nos interessar agora a relação que existe entre entalpia e temperatura à pressão constante. A entalpia de uma substância aumenta com o aumento da temperatura. A condição mais importante nesse nosso estudo é a de pressão constante. O coeficiente angular da tangente à curva da curva de entalpia contra a temperatura à pressão constante é chamado de capacidade calorífica à pressão constante. Então, a curva entalpia em função de temperatura, que é essa curva aqui, permite traçar tangentes cujo coeficiente angular nos dá um valor que é o valor de capacidade calorífica à pressão constante. Então, o coeficiente angular da curva da tangente à curva da entalpia de um sistema mantido à pressão constante contra a temperatura é igual à capacidade calorífica à pressão constante. No caso dos gases, o coeficiente angular da curva da entalpia contra a temperatura, numa determinada temperatura, é maior do que o coeficiente angular da curva da energia interna contra a temperatura. Ou seja, Cp, que seria o coeficiente angular dessa curva aqui em vermelho, é maior do que Cv, que é o coeficiente angular dessa curva aqui embaixo. Essa curva aqui está a pressão constante, essa curva aqui está a volume constante. Essa curva aqui de energia interna, a variação de energia interna não admite trabalho sendo realizado, porque o volume está constante. Nessa daqui, há possibilidade de realização de trabalho, uma vez que é a pressão que está constante.